Vem comigo, torcida vascaína, sejam bem-vindos ao podcast da Colina. A gente está começando o nosso episódio, até porque se for para falar que seja de Vasco, eu estou aqui com meus amigos, meus parceiros novamente, Igor e Léo, tudo bem? Sejam bem-vindos. Legal, tranquilo. Beleza, vamos lá? Vamos embora. O que a gente vai ter nesse vídeo hoje? Vamos analisar Vasco Sport, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, jogado em São Januário, sábado, barreira lotada, barreira virou baile, gol do Verrete, Vasco fez um bom desempenho, entrada no segundo tempo do Payet bem, Ryan bem, gol do Vasco, tudo isso você vai ouvir, vai poder participar com a gente está recebendo diversas mensagens, agradecer a todo mundo que está seguindo o nosso canal no Instagram, seguindo no TikTok, seguindo no YouTube, está sendo maravilhoso essa troca com vocês, esse carinho. A gente tem hoje aqui dezenas de perguntas, vamos tentar responder todas, será que dá? Acredito que sim. Acho que vai dar. Vamos tentar. Vamos tentar responder todas e trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Nós somos um projeto de podcast aqui, estamos dispostos a fazer um melhor, pensando sempre em vocês, totalmente apolítico. Nossos parceiros estão aqui, ó. Nossos parceiros estão aqui, a gente está sempre em busca de novas parcerias que venham somar ao nosso projeto, trazer muitas coisas boas para a gente consiga continuar construindo esse conteúdo de qualidade para vocês. E vamos lá, é sempre um prazer muito bom, muito grande estar aqui com vocês. A gente vai começar então, vamos lá. De cara, vamos fazer... Qual foi a pauta da semana passada que mais repercutiu? Carille, né? Carille. Então vamos lá. A gente começa falando, acho que o podcast fez bem pro Carille, você não acha? O podcast fez bem pro Carille. Vamos começar falando essa diferença de jogo sul-americana contra o Puerto Cabelo e de hoje pro esporte. O que vocês sentiram? Quem quer começar? Léo? Você sentiu aquela famosa... Seu pedido de coragem foi atendido? De certa forma, acho que não. Mas a circunstância do jogo acabou levando a isso. É difícil sempre falar de um jogo em que o favorito não joga como tal e vence o jogo. Eu vi o jogo de sábado assim. Eu esperava um Vasco favorito, propondo o jogo, tomando as rédeas. Não aconteceu até o gol do Verrete. Mas assim, são dois momentos, né? Na verdade, a gente espera um Vasco tomando a iniciativa do jogo em busca da vitória o tempo inteiro. Ele não consegue isso nos primeiros 30 minutos. O Sport... O controle do jogo troca de mão várias vezes durante os 30 minutos. Sim. Mas quando o Verrete faz o gol, aí eu já entendo que a postura do Vasco mude um pouquinho. Dê um passinho para trás, economize energia e saia na boa. Mas ainda assim, eu achei que foi um time muito retraído. Dentro de casa a gente precisa ter mais controle. O Campeonato Brasileiro, cara, ele é muito difícil e é uma das características mais importantes assim que fazem ele ser competitivo, é essa troca de controle dentro da partida. Sim. Isso é natural. O Sport tomou 1-0, precisa sair. E o Sport tem um time tecnicamente bom, tem um treinador que gosta de jogar, inclusive ele menciona isso na coletiva, que o Sport entregou, mas o futebol não devolveu. Ele fez de tudo para vencer o jogo e realmente foram bem, mas não teve uma sorte que o que eles mostraram poderia, né, ter. Mas assim, eu acho que o Vasco poderia ter sido mais aquilo que a gente esperava no pré-jogo. Um time mais corajoso. Mas eu entendo que a circunstância de ter aberto o placar faz economizar energia. Bom, vamos lá. Iniciando essa análise, né, de Vasco Sport e até lembrando do que a gente já vem conversando e que eu pontuei aqui no episódio passado. A gente tem que ter uma ideia do que o Vasco pode nos entregar. O que a gente quer é uma coisa. O que ele vai nos entregar, pro que a gente tem visto, é outra. Vejo evolução, né? Mas não é o que a gente quer, é o que o torcedor espera, né, do Vasco. Então, assim, eu consigo enxergar que hoje o Vasco tem um padrão de jogo. Concordo. Apesar do Vasco ainda sofrer defensivamente, né? Mas o Vasco hoje consegue ter um controle maior. Em comparação com o Vasco do ano passado, do brasileiro do ano passado, se a gente for lembrar, o Léo Jardim, todo jogo, ele era... Cotado para ser o melhor da Cotado para ser o melhor, ele fazia 6, 7 defesas. Hoje, né, do que a gente viu desses 3 primeiros jogos do Vasco, né, o Léo Jardim pouco sofreu. Contra o Corinthians, quando a bola chegou, entrou, né? Sim. Foi aquela Jogo atípico pela escalação, né? Isso, uma atuação um pouco desastrosa assim, mas se a gente for ver os 2 jogos em São Januário, o Vasco sofreu pouco, contra o Puerto Cabelo também sofreu pouco, só que o Vasco ainda não consegue se impor de uma maneira
que a gente gostaria de ver. Né? Mas hoje o Vasco consegue ter um controle um pouco maior e acho que isso acaba fazendo com que o Vasco sofra menos do que sofreu no passado, até pelas características de jogadores. Né? O Vasco ano passado, quando o Vasco atinge um desempenho bem bacana no Brasileiro, o Vasco tinha 2 jogadores, que eram o Adson e o David, que faziam muita diferença e que eram agudos, um pouco mais agudos. Hoje o Vasco joga com Nuno e Garré, que são jogadores com mais controle de bola. Então isso acaba diferenciando um pouco o estilo do ano passado, que era o que o Vasco era um time mais retraído e por isso acho que acabava até sofrendo um pouco mais na questão de chute, de finalizações das equipes, né, que enfrentava. E essa é uma grande diferença com o que tem hoje. Ainda com o crescimento do Coutinho também. Hoje o Coutinho tá melhor fisicamente, então consegue dar mais jogo. Então, tem essa questão, mas eu acho que dentro do que o Vasco tá apresentando pro Campeonato Brasileiro, que é fundamental, que são vitórias, eu acho que hoje a gente tá feliz, né? O podcast da Colina começou há uma semana e... 2 jogos, 2 vitórias. E a galera tem esperado muita coisa da gente nas redes sociais. Eu vejo algumas pessoas, alguns amigos próximos, falando assim, não é possível... A gente teve uma interpretação do jogo contra o Puerto Cabelo e a gente trouxe a nossa reflexão para cá. Alguns amigos meus, depois que viram, falaram assim, não é possível que vocês conseguiram defender o Carille. Né? Então, a gente comentou, basicamente, fez um pedido pro Carille que ele tentasse mudar a sua postura dentro e fora de campo, na coletiva. A coletiva do Carille, não só porque pela vitória, cirúrgica, mas já foi melhor, né? Você já percebeu um tom diferente. E assim, a postura na beira do campo também foi diferente. Nesse momento em que o jogo trocava de mão o tempo inteiro, ele pediu o time para sair. O Carille estava na frente, o Carille pediu a bola para sair. Teve um lance que o João Vitor pegou para bater o lateral rápido, que não era bola para ele bater o lateral, era para ele posicionar. Agora com essa bola que fica posicionadinha do lado de campo, PH pegou para bater, era para o João Vitor posicionar, para o PH bater para trás. O João Vitor pegou a bola rápido e bateu o lateral rápido. Aí os jogadores do Sport chamaram a atenção, que estavam com a bola na mão do PH, e o Carille, na hora, chama a atenção do João Vitor, pedindo assim, cobrança, atenção, ligação. Então, essa postura que a gente queria ver do Carille à beira do campo já mudou. Eu nem sei se é do Carille, se não é. Confesso que nunca me chamou a atenção isso, se ele é um cara mais enérgico fora de campo ou não. A questão das entrevistas, depois que algumas pessoas vieram falar comigo, eu fui pesquisar que ele já sofre com entrevista coletiva pós-jogo, já não é do Vasco. Já do Santos, já era considerado ruim na comunicação. Então, é algo que ele com certeza vai melhorar. E assim, muitas pessoas trouxeram perguntas pra gente. Vamos tentar? A pauta Carille ainda está muito vivo na torcida do Vasco. Eu vou citar algumas pessoas aqui, ó. Suzy Faria, ela mandou pra gente assim, quando o Carille não escala ou substitui com medo, dá certo. Não foi nenhuma pergunta, foi uma participação. Concordam com a fala da Suzy? Sim. Se a gente parar para ver a comparação das substituições... a gente, assim, se for falar da questão da escalação, né? A gente teve uma alteração do jogo referente ao jogo passado contra o Porto Cabelo, que foi na zaga, e que eu considero uma alteração, para mim, vejo com bons olhos a entrada do Lucas Freitas, porque é um zagueiro muito técnico. Tem me agradado bastante, eu não conhecia realmente, mas tem me agradado muito porque ele consegue dar velocidade na jogada, porque ele rouba uma bola, ele consegue fazer uma antecipação ou um corte, mas já direcionando essa bola, já ligando um contra-ataque, já deixando o seu companheiro numa posição em dar sequência. Sim. Então, achei que a entrada do Lucas Freitas muito boa, não foi por questões técnicas, né? E a substituição, a única coisa que eu tenho pra falar, eu acho que o cara ele mexeu bem, só a escolha do Jair, que eu não concordo. Pra mim, eu gostaria de ver o Paulinho em campo, né? Eu sou um defensor aqui, falei isso já no primeiro episódio. Eu sou um defensor ferrenho do Paulinho, né? Porque o que eu já vi do Paulinho, a entrega que ele tem dentro de campo, eu acho que ajudaria demais ao Vasco, né? Você não acha que essa abordagem principalmente, ó, já teve casos parecidos com o Adson. A gente não entendeu o Adson no jogo fora do banco. A gente não entendeu o Jair no jogo passado fora do banco. Hoje o Jair entra e joga. Você não acha que vai ser uma maneira do Carille parece que vai fazer parte dessa estratégia de rodagem do elenco? Não parece que vai fazer parte dessa estratégia de rodagem do elenco? Paulinho, 2 jogos mal. Fica um pouco fora, bota o Jair para jogar. Tietê, 2 jogos de sequência. Se o Tietê aparecesse muito bem, que eu acho que não foi o caso, talvez garantisse a titularidade, mas o Paulinho teria suas chances, com certeza entraria nos jogos. São 5 substituições
E o elenco do Vasco está muito mais bem abastecido do que o ano passado. Eu vejo que o Vasco hoje falta um 9, reserva para o Verratti, que o Ryan vai caindo ali de vez em quando. No último jogo, esse jogo agora, o Alex Teixeira entrou de 9 e o Ryan entrou aberto. Então, tá faltando esse cara, o reserva do Verratti. E aí, talvez as outras substituições que a gente necessite, ou sejam jogadores que estão em recuperação, por exemplo, tem um reserva pro Coutinho, que é o Estrela, o moleque da base que tá lá, que já mostrou potencial. Então, eu acho que o elenco hoje está dando essa opção de rodagem maior. Fora que, por exemplo, somente nessa semana agora são 3 jogos. Então, são 3 jogos por semana. E eu acho que vai ser a estratégia do Carille essa. 2 jogos, às vezes, como titular, não rendeu tão bem, fica um fora do banco, foca, treina, faz qualquer outro tipo de trabalho e depois volta. Até quando você falou sobre o Alex Teixeira e o Ryan, né? E eu pensei nisso, né? Durante o jogo, quando a gente vê... E aí, assim, né? Vale pontuar. A torcida, de fato, a gente criticou lá na hora. Cara, ele vai tirar o Verratti. Aí depois a gente ouve que o Verratti pediu pra sair, né? Então... E aí, se a gente for pensar, aí sai o Verratti, sai o Nuno, ele coloca o Ryan e coloca o Alex Teixeira. Se você for imaginar num cenário normal, é o quê? O Ryan no lugar do Verratti e o Alex Teixeira no lugar do Nuno. Sim. Mas ele faz justamente ao contrário. Na entrevista coletiva ele comenta que ele pensou no Alex Teixeira como centroavante para poder reter mais a bola, ter mais, né, a bola no ataque. E o posicionamento do Ryan pela ponta foi o que nos ofertou a questão do gol. Exatamente. Do Se essa terceiro gol. Se a bola fosse Né? pro Teixeira, o Payet deu uma assistência lindíssima, ele nem imaginou uma assistência, ele fez um lançamento ali, né? Só que se fosse o Alex Teixeira não chegaria dentro do gol. Não tinha a menor condição física. O Ryan deu um tapa, o segundo, o zagueiro já nem foi mais. Ele falou, não vai dar, não vai dar. E o Villani foi muito feliz na narração, né? Ele falou, entrando o Ryan agora com o tanque cheio, e você viu claramente a diferença do lateral. Então é isso, assim, mais uma pergunta aqui para falar do Carille, ó. O Julinho, meu amigo Julinho. Julinho, obrigado pela pergunta. O que você vem achando do trabalho do Carille? O Sport envolveu o Vasco facilmente quando quis. Tem muita gente que analisa que o Vasco foi muito melhor do que o Vasco no jogo. E se vocês quiserem, comentem sobre isso. Eu posso trazer os números da partida em sequência para ajudar nisso. Então, eu vou voltar só na pauta anterior, que era sobre medo, né? Quando ele não escala com medo e não substitui com medo. Se a gente pegar um corte do Puerto Cabelo para cá, isso não acontece, nem na escalação e nem nas substituições. Aconteceu contra o Corinthians quando o time foi aquele mistão que ele entra com 3 volantes, Tietê, Matheus e Jair. E a partida do Melgar, que o Vasco tomou um empate do 3-3, chamou muito. Mas ali, cara, tem uma característica que eu, Leonan, tenho uma opinião assim parecida com a dele, que ali tem a característica da altitude. O Vasco abre 3-1 e o tanque vai esvaziando, tá na altitude. O Melgar empurra o Vasco para trás. Qual é, na verdade, normalmente, nesses times que jogam em altitude, qual é o maior artifício que eles utilizam? É bola aérea. E quando ele recua o time, ele recua com quem? Você lembra? Vamos buscar aqui, ó. A primeira mudança que eu já não curti foi a saída do Coutinho e a entrada do Tietê nesse jogo. Então, ele saca o Jair aos 46 com o Paulinho, né? É normal. Ele saca também o Garré com o Ryan. E Normal depois também. aos 69, ele saca o Coutinho e vem de Tietê. Esse, pra mim, foi a primeira perda. Porque vocês viram como o Payet entrou nesse último jogo? Então, mas... Quantas bolas o Payet desafogou? O Sport começando um abafa. Eu sou suspeito pra falar do Payet, porque, assim, No teu time o Payet era titular, né? Assim... Coutinho tem crescido, tá? Tem crescido. Uma outra análise. Acho que, assim, os 2 últimos jogos foram boas participações. Mas o futebol do Payet, se eu comparado ao do Coutinho, enche mais meus olhos, assim. É uma questão de gosto, assim. O Coutinho tá mais leve, hein? Tá mais Coutinho leve. tá querendo. Tá querendo, Tá. ele Tá tá querendo demais. querendo. Ele foi bem de novo. Eu comecei uma dúvida do Coutinho. Mas também o Payet tá querendo também. Payet Ele também. agora Tá. ele bate palmeira no final do jogo sem camisa. Já viu? Tá querendo demais Agora, também. pô. O francês Dá pra ver que ele tá fino, forte, tá forte, é. fino. Tinha aquilo dele, tava jogando gordo, né? Hoje esquece, a dúvida não é mais essa. Mas ele segurou muito bola. E às vezes no Melgar, 65 cruzamentos para áreas. Uma que o Vasco pegasse o rebate. Então, mas olha só, mas... acabava com a pressão. Você segura o Payet, faz a falta, sofre, o time sai, volta a bola no Payet, um chute de fora da área.
Eu acho que... Na altitude existem muitas circunstâncias. Por exemplo, a gente não sabe até que ponto o Garré, o Coutinho pediu para sair. O Coutinho invariavelmente é substituído. Eu não, então, eu não, acho que até as perguntas... A pergunta também... A questão não foi nem se tirou ou deixou de tirar. São 5 substituições, vai sair muita gente. A questão é a troca, principalmente Paulinho, Tietchan no Coutinho e, pô, Lucas Oliveira no Verratti não dá, meu amigo. A gente... Não dá. 3 pessoas, 3 zagueiros dentro da área e 2 laterais, dá sempre a impressão que tem alguém para descobrir. Ó, deixa 3 zagueiros, tem sempre a pressão que tem alguém para descobrir. É porque eu não descarto a altitude. A altitude é difícil, cara. A bola passou do primeiro pau. O primeiro zagueiro pensou, tem o segundo e tem o terceiro. O segundo pensou, pô, tem o terceiro. O terceiro falou, pô, tá entre os caras não cortaram. Tudo bem. Então, vamos lá. Você pode levar a bicicleta. Leva a bicicleta para você, então, com relação ao meu gás. Você tem razão. Pronto, deixa eu só pontuar. A gente respondeu o Júlio, porque o Leonan veio trazer algo... O Júlio não, mas... eu voltei mas a gente vai responder. Só lembrar que a gente tem 1 hora de programa, não, a gente vai responder, porque se pudesse faríamos 3. Mas o Leonan não quis responder. E a gente tá aqui já 3 minutos já... Tá vendo, Julinho? Unfollow no Leonan, que ele não quis responder a sua pergunta. Eu vou encerrar. Eu quero ser justo só com o Carille. O corte, esquecendo o Melgar... Corinthians é mistão. O corte a partir do Puerto Cabelo pra cá, ele entra em todos os jogos com volante só que o Moura. Não, o Tietchan também, mas o Tietchan pra mim não é nem 5/8. A gente tá fazendo muito bem pro Carille. O Tietchan pra mim é 8. Ele não é nem 5, porque tem jogador que é 5/8. O Tietchan pra mim ele é 8. Então ele entra só com volante nos 2 jogos. Só com o Moura. E entra com Coutinho e 2 pontas. Então assim, não tem sido... covarde nesse sentido. Ele quer discordar da Suzy, que falou que o Carille escala com medo. Não. Eu só quero mostrar que o Carille carrega com ele uma imagem de retranqueiro, mas às vezes as coisas ficam marcadas de forma injusta. E ele, inclusive, já tentou se defender numa coletiva a respeito disso, que quando foi campeão brasileiro com o Corinthians, era o que ele tinha. E que ele não é esse cara totalmente retranqueiro. E eu concordo que na escalação e nas substituições... Concordo também. Não tem sido covarde, não tem sido. O Igor até começou a falar sobre isso lá atrás, que você falou que o Vasco sofria menos. Hoje o Vasco realmente não está sofrendo, não está tomando pressão de ninguém. Eu já vou até discordar do Julinho. Eu não achei que o Sport envolveu o Vasco quando quis, não. O Vasco, depois de 30 minutos de trocação, isso acontece... O Campeonato Brasileiro acontece em 90% dos jogos. Sim, vão ser 30 minutos uma trocação entre trocação de domínio de jogo. De domínio do jogo. Nem o Vasco chegava muito no esporte Exato. e vice-versa. A palavra boa não é trocação, o Leandro usou melhor. Controle do jogo. Controle do jogo, isso. Então, assim, é normal. Isso no brasileiro vai acontecer muito e vai acontecer muito de abafo no final do jogo também, porque o pessoal já entendeu que cada jogo é uma final. Então, tem muito do abafo. O time que está ganhando vai sempre abafar. E aí, para dar até base nisso, para contrariar o Julinho, chances criadas, gols esperados. O Vasco teve aquele XG, né? O Vasco teve 1.49 e o Sport 1.11. Então o Sport não criou tanta chance de gol assim. Grandes chances criadas, segundo o SofaScore, foi 3-2. Finalizações 18-10, que aí envolve muito isso. Chegou na reta final, o Sport começou a chutar de fora da área, chuveirar diversas vezes, então você amplia ali. E o Sport ficou muito tempo atrás do placar. Defesas do goleiro, o do Sport fez 3 e o do Vasco fez só 2. Então envolve naquilo que a gente falou, o Léo Jardim não está fazendo defesa. Escanteio, sim, 10-1. E aí, eu acho que traz muito 10-1 pro Sport. Pro Sport? Traz muita impressão de domínio, o escanteio, porque o chuveirinho, é muito chuveiro, é cruzamento do bico, que o zagueiro tá andando para trás e aí resvala, a bola sai. O João Vitor e o Piton e o PH cortaram 2 ou 3 bolas assim, que é um cruzamento mais... Mal, o cara cruza quando o zagueiro está se posicionando ainda, ele está andando para trás, ele só dá uma casquinha, a bola sai. Então, assim, não tem uma pressão. Eu acho que, assim, números são importantes. Eles demonstram algo. Sim. Mas muitas das vezes não diz o que foi o jogo. Vamos fazer um exercício, então? Não diz o que foi o jogo. Vamos fazer um exercício. Se o Vasco não acha... Vocês concordam que o Vasco achou um gol aos 32, 33 minutos? Vocês concordam com isso? Não, discordo da palavra achar. Mas vocês concordam, então, que o Vasco era inferior naquele momento? Naquele momento, sim. Naquele momento, o controle era do Sport. Ok. Então, vamos fazer um exercício. Se o Vasco não abre o placar, se o Sport sai na frente, vocês acham que o Vasco ia conseguir controlar como deve ser controlado um jogo por um time dentro de casa? Entendeu? Eu acho que hoje a gente tem força para isso. O Vasco contra o Santos. Empurrou. O Vasco começou. Eu acho que hoje a gente tem força pra isso. Começou o jogo. Eu acho que o Vasco hoje consegue minimamente pensar um pouco mais e não se afobar na hora de ir de qualquer jeito. A gente comentou sobre isso também aqui no episódio passado, da questão dos cruzamentos, né?
as bolas não são alçadas na área de qualquer forma. O Vasco consegue se organizar para chegar e Exato, atingir exato. E ter esse ponto forte. Eu vou concordar um pouquinho com o Julinho, porque apesar do Campeonato Brasileiro apresentar isso pra gente, um controle de jogo trocando de mãos invariavelmente, eu acho que o Sport empurrou muito o Vasco. E eu não sei... Porque pressionar o adversário... Vamos falar quando o jogo tá 0-0. Você pressionar o adversário para buscar a vitória dentro de casa é uma obrigação do Vasco. Só que, mesmo sendo obrigação, o time não consegue manter isso durante a maior parte do tempo do jogo. Sim. Eu acho que o Vasco aceitou muito, mesmo tendo feito 1-0, e eu entendo a estratégia. A estratégia ela vai mudando no decorrer da partida. Eu entendo. Fez 1-0 e esperar um pouco mais do adversário. Só que ele foi muito empurrado. E às vezes eu acho, mas é só uma sensação, não sei se... que falta um pouco de energia no meio-campo do Vasco para a bola... para conseguir fazer com que a bola esteja coberta mais vezes. O Sport dominava a bola, levantava a cabeça e a bola estava sempre descoberta. Sim. Aí o Vasco tinha que correr para trás. E isso se deve a um meio-campo corajoso do Carille. Porque ele só vem com o Hugo Moura. Quem é o mordedor ali? É o Hugo Moura. Tá fazendo um grande baita partida, né? campeonato. Baita campeonato. A gente tá com 3 jogos, mas ele tem sido um dos melhores. Não, apesar do gol contra. Os últimos 3 jogos ele foi muito bem, gol contra foi um azar, Ele né? é o único cara que tem energia. O único não, mas é o que mais tem energia no meio-campo do Vasco para morder, para tentar recuperar a bola. E aí a gente bate na tecla do o Carille tem sido medo. Não tem porque ele vem de Coutinho. O Coutinho, gente, o Coutinho joga com bola. O Coutinho é gênio. Ele Sim. joga com bola. Sem bola, ele vai ocupar o espacinho dele. Sim. O Tietê já foi um cara mais combativo. Hoje ele é um cara que já tem 32, se eu não me engano. Sim. Vai lá. Então, assim, eu acho que isso se deve muito a esse fato do meio-campo do Vasco ser formado hoje só pelo Hugo Moura, que é o cãozão. Por isso que, às vezes, eu gostaria de ver o Matheus Carvalho de volta, em determinados momentos, né, do campo. Pô, vai ter amigo meu que vai ficar maluco com esse teu comentário. Mas eu gostaria de ver também. Eu gostaria. Porque ele ajuda muito o Hugo. Porque quando a gente Jogos não e tem... jogos. Quando é que um time sofre? Quando ele não tem bola. E o Vasco tá demorando a recuperar ela. O Sport, isso me incomodou. Quando a gente vai pro intervalo, eu não comentei com vocês. Eu tava assistindo o jogo do lado do Igor. Você tava afastado de nós. Mas... São muitas visões, pra trazer todas as visões pra vocês. Era você da arquibancada e a gente da social. Mas eu não cheguei a comentar com o Igor que estava do meu lado, mas eu tive muito no meu interior que o Vasco ia tomar um calor no segundo tempo e não deu outra. O Vasco tomou calor. Mas não tomou, Léo. Eu acabei de trazer os números, o Vasco não foi nem O chutado a Sport gol. empurra o Vasco. E o Vasco aceita de bom, porque se você... De boa... Eu não acho que tomar calor Não tomou, não é... também não acho. Não. Foram Não 10 enxerga- escanteios de 20 10 finalizações. escanteios a 1. 10 escanteios a 1, 18 a Isso. 10 em finalizações. Mas defesa de goleiro, o Léo Jardim só fez 2. É porque o Sport não conseguiu ser contundente. Não é um time tão técnico para chegar e finalizar. E isso- Se a gente pega um time, de repente, tecnicamente superior, a gente ia sofrer mais Ok, ainda. Mas não, é por ok. esse é o meu incômodo. Mas é o aí- Sport ter empurrado a gente. O meu incômodo é esse. Apesar Então. do time ter qualidade, do esporte e tudo mais, Mas o meu incômodo é esse. Ok, e você tá projetando, mas se a gente fazendo uma análise do jogo, tanto é que a torcida não esteve impaciente. Não. A torcida do Vasco, Até o normalmente, terceiro tava. não, impaciente como tá Não, acostumado. apreensiva, foi um jogo mais aquela meio leve. calada. Pode... Foi, Ah, não, foi um jogo mais leve, com certeza. Foi. O primeiro, no começo ali, tava meio que você tava nessa disputa, mas eu não senti a torcida querendo vaiar, Tanto que assim, disposta a ajudar. o Vasco tomou disposto a 2-1, não teve pra tomar o empate, Não assim, não teve 2, 3 chances, assim, o cara chegaram cara a cara, não teve. Não teve. Foi uma desatenção. O Sport estava batendo na lateral e escanteio sempre rápido. Então já fica o sinal aí. Lateral, escanteio do Sport, sempre batido rápido. Com essa bola que fica lateralmente agora, no paralelo ao campo ali, é mais fácil bater lateral rápido. Então o Vasco penou algumas vezes, tomou alguns sustinhos por isso. E já ficou alerta, não tinha ninguém no primeiro pau, o Hugo Moura era sozinho, foi antecipar ali, a bola passou onde não podia. Logo depois, nos outros escanteios, o Piton se posicionou ali. Mais alguma pergunta aí? Vou fazer aqui, vou aproveitar, vou puxar aqui para trazer agradecimentos também, apoio. Aquiles Nery botou assim, podcast da Colina tá 100%, só vitória. Luquinhas botou assim, Vasco fez valer o fator casa, soube sofrer e marcou 4 gols. Um contra. Usou do sarcasmo. Boa, Luquinhas. Me pegou aqui agora. Luquinhas acertou mais um, acredita? Placar? Não, na hora do gol do Vasco, ele falou, vou filmar que vai sair o gol do Vasco. Qual deles? Na bola parada, o primeiro. O Oráculo Luquinhas. Vai Que trazer aqui isso? Ele aqui nessa Não próxima tem, cadeira. realmente ele Não vai ter jeito, ele tá pedindo, tá querendo pedindo também. tá pedindo passagem. E aí temos, assim, os comentários de apoio ao Vasco, que é do Igor, botou aqui, outra partida boa do Nuno. E mais uma participação em gols. Cara, Se eu não me engano, 2 gols e 3 assistências dele nos últimos 5 O Nuno, jogos. tecnicamente, ele é muito importante. E ele faz uma função, a gente até...
Eu gosto de falar sobre isso porque meio que se tornou viral no futebol, né? Do ponta com o pé invertido. E na minha opinião, o ponta com o pé invertido ele tem que ser muito acima da média tecnicamente, porque ele ganha, né? Se o cara joga com o pé invertido e ganha o fundo, por exemplo, o cara joga do lado direito e é canhoto, e ele ganha o fundo, ele tem que ter suficiência técnica para tirar esse cruzamento. E no Brasil, a gente não vê muito isso. A gente vê jogadores jogando com o pé invertido, mas que chega na linha de fundo e traz de volta. Isso perde alguns segundos. Já atrapalha no posicionamento do atacante. O Nuno faz isso de maneira... Na hora do gol, do cruzamento dele, eu falo, corta! Eu falei, mas ainda bem que ele não te obedeceu. Pô! Sabe por quê, Igor? Esse corte pra dentro, o zagueiro lá dentro da área já encaixou no Verratti. Eu imaginei que ele não fosse ter capacidade ali pra cruzar, porque a bola tava difícil pra caramba. E assim, o último tapa, ele chegou com a perna esticada, né? Longe, a bola ele tem uma técnica apurada, mas você não vê ele trabalhando a bola com a perna esquerda. Não. Ele só usa a direita. E o cruzamento não foi um arco bem feito. Essa bola foi mais flutuando, tanto que o zagueiro titubeou, mas ela foi a bola ou não, difícil demais. Mas às vezes eu falo sobre o cruzar com o pé que não é o dominante. Mas às vezes não é nem pra tirar aquele arco perfeito que o Piton normalmente tira. Não. Às vezes é só pra jogar a bola lá. E a maioria dos jogadores não tem a confiança de botar lá dentro com o pé que não é dominante. O Nuno teve essa confiança. Ainda bem que ele não te obedeceu, ele não te ouviu. Ainda bem. Pô, eu lembro... Só relembrando aqui histórias de Vasco, né? Essa questão do torcedor. Final da Libertadores, né? Vasco e... Barcelona. O gol do Donizete. O Donizete tá caminhando. O Donizete chuta quase que do meio campo. E na hora que ele prepara o chute, eu falo, não! E é isso. Obrigado, Donizete. Mas o Nuno é acima. Eu acho tá o Nuno... muito bem, né? Ele é acima da média, assim. O Igor comentou isso também. A gente tá com 2 meias abertos. É isso, eu não vejo o Garré também tão agudo. O Garré foi um que no segundo tempo teve uma bola 4 contra 2, que se ele dá o tapa pra linha de fundo com o pé direito e levanta a cabeça, ele tem um zagueiro pra marcar 3 que estão vindo de trás. Exato. E ele não conseguiu dar o tapa pra dentro. Ele não conseguiu dar o tapa pro fundo. Ele levou pra dentro, o zagueiro escolheu. O zagueiro já encaixa. Vou encaixar porque ele vai cortar pra dentro. E aí pegou e a gente perdeu um contra-ataque. Exatamente Mas isso. estou muito feliz. Tem muito vascaíno me perguntando, pô, e aí, o que você tem achado do Garré? Não imaginava que ele fosse se encaixar tão bem. Achava ele muito franzino. Achava ele muito dependente da perna esquerda. Ele ainda consegue trabalhar, mas não tem essa direção que você falou. Ele é de construção. Mas ele não é um jogador o cara que traz pra dentro. E essa movimentação que o Carille, eu quero aplaudir sim o Carille. Essa movimentação que ele busca, pede que o Garré aproxime do Coutinho e do Nuno para trabalhar. Eu acho isso muito bom. Muito bom. A gente tem 3 excelentes jogadores, principalmente tecnicamente falando. Garré, Nuno e Coutinho, que conseguem trocar sempre quando aparece. E aí acha o Piton, acha o PH como válvula de escape, se você precisar virar uma bola rápida. E ainda tem o Piton auxiliando para uma aproximação, uma triangulação do lado esquerdo do cruzamento. Só para... Vamos lá, o Garré tá numa prateleira um pouquinho abaixo. Abaixo do Nuno. Né? Abaixo do Nuno. Abaixo do Nuno. Eu aproveitei o gancho. Porque o Bruno falou... Exato, temos 3 excelentes jogadores assim... Bom, o Garré, ele tem características similares à do Nuno e do Coutinho, mas é um degrau abaixo, ainda precisa ainda... Hoje, o Vasco, se tiver todo mundo disponível, ele não seria titular, não estaria entre meus 11. Então, entrando o Adson, a gente tem uma outra postura. Eu acho que o Adson também tem um poder de construção, também é um cara de arrastar a bola pro meio. Só que eu vejo, principalmente esse jogo, o Adson entrou no segundo tempo sendo a flecha o tempo inteiro. Pedindo bola no fundo o tempo inteiro, que é uma coisa que eu não vejo o Garré dando pique para passar poucas vezes, né? Vai acontecer. Ele é mais de aproximar. Sim, não é a característica dele. Então, assim, tá parecendo que quando falam o Vasco não tem padrão de jogo. Acho que alguém botou isso aqui pra gente também. O Vasco não tem padrão de jogo. Eu já estou discordando, concordo com o Igor. Tem alguns padrões, o Vasco está trabalhando bola, está movimentando para um lado e para o outro. Do lado esquerdo sai uma jogada de um tipo, do lado direito sai jogada de outro tipo. O João Vitor está acelerando mais do lado direito para a construção. A respeito desculpa te interromper, a respeito do Garré, que ele é um jogador de mais de construção, a gente até comentou no estádio que o PH, ele parece que vai de moto, né? Mas ninguém segura o cara. E eu acho que por esse motivo, ele devia se apresentar mais. Na verdade, por 2 motivos. Primeiro, porque ele desequilibra fisicamente. E segundo, porque o Garré é mais de construção. Então, o cara que é mais de construção e joga na ponta, ele procura o meio. Essa jogada tá ensaiada, hein? O PH tem que passar. Eu acho que o PH tem passado. Tem passado. Mas ele poderia se apresentar mais. O Piton, por exemplo, ele se faz mais presente no ataque. Não. O PH Mas o Piton faz um jogo mais apoiado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que
que não é que há um desequilíbrio, mas há uma diferença entre, por exemplo, o Nuno e o Garré, se a gente comparar os dois, quem consegue ganhar melhor o fundo é o Nuno. Sim. E, no entanto, quem se apresenta mais para ganhar o fundo é o Piton. Sim. Então acaba que Nuno e Piton têm facilidade de chegar ao fundo. Sim. E lá do outro lado o Garré, o construtor, por dentro. E o PH precisa se apresentar mais. Ele se apresenta, mas eu acho que tinha que estar mais vezes lá. Mas é a questão acho que de qualidade, de feeling de jogo Sim, mesmo. também, O jogo combinado do também. PH é um pouco abaixo do Piton. Justamente. Justo. O PH ele não é da tabela, não é ele não tem a técnica mas que tem o Piton tem, ele que tem o Nuno tem diferenciado. Aí o Coutinho também chega ali, então o Vasco triangula muito bem pelo lado esquerdo e já não triangula também, porque o Coutinho também aparece menos pela direita, um pouco menos. Até por conta, acho que disso também, porque o PH... O jogo associativo dele não é tão bacana. Mas ele tem sido um dos melhores do time. Não tem como. Ele tá com voando. certeza. Inclusive, tá a pauta que eu montei era PH e sua motoca. Isso, a moto. Ele vai de moto, irmão. Ele liga a moto e vai. PH é meu top 3 hoje de jogadores do Vasco. Tá no meu top 3. Facilmente. Sim, ó, sim. ele, Hugo Moura. Nem boto o Hugo Moura. Quem Boto o Verrete, Nuno e PH. Não é. É porque o Verrete. Olha o que eu ia dizer. Ainda tem o Coutinho. O Verrete só faz gol. Só. Tá ruim. A gente não vai nem falar de Pablo Verrete. Precisa falar do Pablo Verrete hoje? Não, do Pablo... Senão a gente vai ficar sem o Pablo não precisa. O sem Pablo... assunto, porque ele vai brocar 2 gols de cabeça contra o Ceará. Ele vai brocar gol de cabeça contra o Flamengo. E a gente vai ficar repetindo aqui toda semana a mesma coisa. Ele só faz gol, Igor. Ele broca muito, seu Pablo Verrete. Muito obrigado. Que Esse é o nosso primeiro convidado aqui, né? Imagina ter o Verretão aqui conversando com a gente. Que isso. Pô, top demais, hein, Verrete? Vou ter que fazer Cara, uma quando você for aulinha de espanhol, né? Mas a gente habla, pô. A gente habla. Não vai ter Não jeito. tá. Verrete, tomando aquele chimarrão, a gente traz, tá? Bota o chimarrão aqui pra você, sem problema. Eu não sei, vocês viram os números do Paulo Henrique, do último jogo? Absurdos. Vi. Acho que foram 8 ou mais roubadas de bola. Foi. E aí, no final do jogo, na reação na Globo, né? Sai aquele lance de quem foi o melhor jogador da partida. E aí, eu ouvindo e tal, eu pensei comigo, cara, não tem como a gente escolher outro nome Não tem como não ser o Verrete. que não seja o cara que fez 2 gols. É isso. Mas, irmão, o Paulo Henrique, o que ele jogou nesse último jogo... Eu vou te falar que no começo eu até falei com o Igor, eu não senti tanto o Paulo Henrique tão firme no jogo, não. Eu senti que ele no começo ele tava recuperando e perdendo. O Garré até se irritou com ele, que algumas bolas que ele recuperava, podia soltar no Garré, ele demorava. Perdia, mas assim... Eu não percebi tanto. Pra função dele, ele é um trator, de lateral, né? de recuperação, ele tá gigante. É um trator. Bola aérea, ele cortou uns 3, 4 cruzamentos no último jogo. É muito difícil passar dele, Bruno. E falar em impulsão, a gente comentou antes do podcast começar. Cobramos trabalho do Carille. O senhor Carille trabalhou durante essa semana. Teve jogada ensaiada aí, vocês perceberam? Sim, porque ele faz esse comentário na entrevista, né, sobre jogada ensaiada, e aí quando ele faz esse comentário, se a gente for lembrar, no primeiro tempo o Vasco teve 2 bolas paradas, né, pelo lado esquerdo ali do Piton. Sim. Em que a segunda sai o gol e a primeira sai o cabeceio do João Vitor, né, que tem uma deficiência que pra mim... É fundamental para o zagueiro. O João Vitor, ele não tem o fundamento de cabeceio. Ele sobe que nem um bonecão do posto. Ele tem uma impulsão absurda. Ele sobe, mas ele não faz um movimento de cabeça. Será que ele tá jogando futebol? Com o Leonan, a gente vendo o jogo, eu falei, caramba... E isso tanto assim, na bola defensiva também, que ele às vezes tenta direcionar uma bola, não consegue, tem essa dificuldade. E aí eu falei com o Leonan, Leonan, ele parece que ele não teve... o trabalho de base, que é o jogador na base, ele aprende os fundamentos, né? E ele tem apresenta essa dificuldade. Cabeceio, né? Ele se faz valer muito da questão da recuperação rápido. Muito rápido, impulsão. No final do jogo, aos 40 e pouco, ele dá uma arrancada que ele quase vai parar lá dentro do gol. Igor, deixa eu te contar, o João Vitor é titular absoluto. Aí, tá Titular absoluto. Apesar da dificuldade que você falou, que eu até concordo também. Mas, cara, ele tem uma velocidade, assim, absurda para um zagueiro. Absurda. Sim. Ele é alto, Mas ele tem estatura. Vai usar tanta velocidade dele, que a gente tava comentando. Cara, se vem um ponta pra cima do João e dar um tapa, o João vai chegar. O João vai chegar, ele vai recuperar. Isso faz muita diferença no zagueiro. Ele tem estatura, ele, né, numa disputa pé de ferro, carga, enfim, ele aguenta. Eu acho assim que hoje, dos nomes que nós demos no elenco, o João Vitor é o único zagueiro, na minha opinião, que é titular absoluto do Vasco. Entre todos os outros, na minha opinião. Eu coloco hoje, a minha avaliação hoje é que tá Lemos, Freitas e João Vitor no mesmo potinho. Não considero. Eu ficaria feliz. Não.
Mesmo Lemos, pote. Lucas Freitas E João Freitas Vitor, no mesmo e pote. João Vitor. Eu acho que não. Eu ficaria feliz com qualquer dupla de zaga se fosse montada aí. Eu ainda não garanto 100% que Pra João mim, eu hoje fico com João Vitor e Hoje eu Lucas fico com João Freitas. Vitor e Lucas Freitas, não vai com o Lemos? Não. Eu- Inclusive, eu fiz esse comentário antes do jogo lá, que seria um reforço pra gente, a questão do Lucas Freitas. O Lemos, pra mim, não. Pelo que ele apresentou no Vasco, não me agrada, né? Ele tem um histórico de carreira, né, bem bacana, mas o que eu estou vendo, o pouco que eu vi dele no Atlético e vendo o que o Vasco tem na zaga, hoje me agrada mais o João Vitor, apesar dessas questões, né? Mas o João Vitor, pra mim, realmente, essa questão é muito preponderante, essa questão da velocidade. Você ter um zagueiro veloz hoje faz muita diferença. Muita. E, cara, o Lucas Freitas tem dado uma qualidade que me agrada muito, me agrada bastante. Então, hoje eu ficaria com essa dupla de zaga. Maravilha. Bom, chegamos à conclusão que a gente não sofreu, né? Ou que sofremos pouco. Leonardo achou que o Vasco sofreu Eu acho que o Vasco pouco no esporte. podia ter tido mais controle do jogo com bola. O Vasco ficou muito sem bola. Vou finalizar aqui, então, com 2 comentários sobre isso. O Igor mandou mais um comentário aqui bacana. Ele, Vasco venceu logo, fica Carille. Fica Carille. O pessoal ganhou, fica. Perdeu, sai. E o Freitas Unimed. Conhece, Igor? Freitas Unimed? Rapaz, Freitas Unimed. qual foi o comentário dele? Imagina, né? Ele botou-se sempre com sofrimento. Até quando? Deu pra ouvir a voz dele falando? Pô, cara. A gente chegou à Meu conclusão querido aqui que pai, calma, cara. Pô, o Vasco tá ganhando. É seu pai, Freitas amigão. Unimed é ele, cara. Seu Antônio. Pô, Seu ninguém é Antônio, mais. parceiro. Desculpa, Fernão. Bati aqui no microfone, mas ninguém é mais crítico do que ele, cara. É impressionante. Ele tem uma outra nunca linha. tá satisfeito. Ele tá numa outra linha. Rapaz, mas eu a gente- me lembro de um A gente traz episódio todas aqui. Em São Januário, Deixa no isso com outro, Sub-20 com o deixa isso com Galo. outro capítulo, que isso é Jesus muito bom amado. esse episódio. Um episódio mais de... Cara, esse episódio é muito bom. Rapaz, Mas a gente vai contar isso aqui depois. Depois a gente vai lançar um canal só para os causos. ele tem que vir aqui, História. Manda trazer ele aqui, trazer ele aqui. Mas ele não vai deixar a gente falar, cara. cara. Ele vai apresentar, Pô. vai perguntar e vai responder. Cara. É isso, é Ainda isso. mais, pô, teoricamente a gente tá aqui. O Bruno até falou, né? Eu não digo que foi uma defesa do Carille. A gente se coloca no lugar do Carille e entende algumas posições dele, né? Então, a gente chegou a criticar o Carille aqui, a postura do Vasco contra o Porto Cabelo, né? No entanto, a gente, quando houve a entrevista, a gente tenta entender o que ele Entendemos. pensou, mas nem tudo a gente concordou. Exato. Tá? Então, essa análise acho que precisa ser feita, porque... e foi até uma... A gente, quando se juntou para fazer isso aqui, porque a gente sentia falta disso, né? Que as pessoas tenham senso crítico do que... De como fazer um questionamento, de como você fazer uma crítica ao trabalho do jogador de futebol, ao trabalho do treinador... Porque a gente pode ter opinião, divergir, não concordar, como foi o que aconteceu. E vocês que vão acompanhar a gente, né? Aí vocês vão perceber isso. Que a gente vai aqui criticar de uma forma. Procurar criticar de uma forma honesta, construtiva. Isso aí. Né? E acho que foi isso que aconteceu. A gente, teoricamente, a gente diz aqui que a gente elogiou o Carille, mas a gente não elogiou o Carille, não defendeu o Carille. E a gente entende também que o jogador de futebol é ser humano como nós, não é a PlayStation, não são bonecos que estão ali. E que todos eles têm mais-valias e têm dificuldades. Assim como nós na nossa vida profissional, né? Com certeza. Então, a gente tem que ter cuidado nesse sentido e teremos. Nosso perfil é esse. Por isso que quando a gente, enfim, iniciou esse projeto, a ideia de fazer isso aqui, é principalmente porque a gente gosta muito de falar de futebol. Eu poderia perder horas e horas aqui. E porque também confio em vocês dois no sentido de fazer críticas construtivas, tendo empatia, se colocando no lugar do jogador, do que ele vive, da pressão que ele vive, do treinador. Enfim, é isso. E aproveitando esse momento S2, coraçãozinho, a gente está trazendo aqui a nossa opinião, tá? Aqui ninguém está sendo direcionado por ninguém para falar nada. Lógico. A gente não conheço o Carille, não conheço o Verratti, não conheço o Felipe Coutinho, tenho prazer e queria muito conhecer os três, inclusive, mas a gente trabalha... Se Deus quiser, um dia eles estarão Vão aqui sentar aqui conosco. com a gente, com certeza. A gente trabalha aqui para trazer a nossa visão para quem está nos assistindo. A gente não deve favor a ninguém. Nossos patrocinadores estão aqui, são essas pessoas que nos ajudam, somam com a gente. Então, assim, todo mundo que chegar, quiser somar o nosso projeto, vai ser super bem-vindo, mas a nossa intenção aqui, a gente não vai vir para cá para vaiar jogador nenhum.
Se por acaso Nunca. algum jogador desempenhar um trabalho ruim, a gente vai tentar analisar e trazer. Mas a gente quer elogiar todo mundo, os 11, os 23, os 40 que estão lá no Vasco. Lógico. E a gente quer que o Vasco ganhe todos e a gente fique tudo bem. Então é isso. Espero que vocês estejam gostando aí de casa. Não se esqueçam, tem aqui embaixo o nosso like. Deixa o like lá pra gente. Pô, isso é muito importante. Tem um compartilhamento, aquela setinha. Compartilha para seus amigos vascaínos ou não. Tem que se Tem inscrever. Tem muita gente que gosta de ouvir sobre futebol. Assim como você está ouvindo do Vasco. Vai lá, compartilha pro seu amigo vascaíno, pro seu amigo botafoguense, tricolor, flamenguista, corintiano, qualquer um. Pode indicar. E não deixa de se inscrever, que é o mais importante. Que a gente quer saber da onde vem a nossa audiência, quem está ouvindo a gente, quantas pessoas estão ouvindo, se elas estão gostando. Tem que se inscrever e tem ou que não. ativar o sininho, não é isso? Ativar o sininho, é meu chapa, ativar você tá o sininho. sabendo, tá vendo? Pô, tô aprendendo, melhorando, cara. tá É melhorando. impressionante, cara. 3 plataformas, Falei no último episódio que tá saindo a terceira. Falei do TikTok. Já tá lá no TikTok. Você que tá acostumado a ver shorts, os vídeos rápidos, TikTok, vai lá, podcast da Colina Oficial. YouTube, podcast da Colina. E no Instagram, podcast da Colina Oficial. Pode seguir lá que vocês vão Não, ter conteúdo até de qualidade. que eu lembrei de um episódio aqui, final de semana, alguns amigos, obviamente, né, mandaram mensagem e tal, uns amigos da faculdade, na época da graduação, né, de educação física, e eles falaram, caraca, o Igor tá na internet e tal, e pô, eu não sou muito desse mundo, tô entrando nesse mundo agora. E aí eu brinquei com ele, eu falei, vocês lembram que quando eu iniciei a faculdade, eu tive que criar um e-mail, eu não tinha e-mail. Eu criei um e-mail por conta da graduação. Então... Igor, eu acho que transparece para quem assiste a gente, que é um baita desafio. Para mim também é um baita desafio, comentei, inclusive com meus familiares, com minha esposa e tudo mais, que se alguém um dia chegasse em mim e perguntasse, Leonan, você vai trabalhar com a tua imagem nas redes, né? Eu jamais ia imaginar, eu diria que seria a última coisa que eu faria na minha vida. E, no entanto, eu tô aqui sentado com vocês. Então, assim, é só pra... Vocês estão curtindo, então? Vocês estão curtindo? Esse Até formato porque novo? a imagem não fica bacana, que a gente fica meio de perfil. Eu fico né? de lado com esse nariz Não tem aqui. como, só tem narigudo. Aí a gente tá Podia botar tentando podcast virar da a Colina e cadeira, porque faz é um narizinho trio aqui. que, porra... Um trio de Mas, bom assim, nariz. é um desafio, um baita desafio que a gente... É pelo futebol e pelo Vasco, né? Exato, eu sempre fui amostrado, então quanto mais eu aparecer, melhor. Pode ter uma foca só em mim, Fernando. Você me lembrou agora que não é só futebol. Quem não gosta de futebol pode acompanhar a gente, porque aprende, dentre variadas coisas, oratória com o Brunão. Não é pra tanto. Isso aí não. Aí Aprende. Que isso? Não, aí não é pra tanto. Olha, a gente só vai passar para nossa próxima pauta. A nossa próxima pauta começa a falar já pensando do jogo contra o Ceará e já tem clássico contra o Flamengo no fim de semana. Campeonato brasileiro na sua essência, futebol brasileiro na sua essência. 3 jogos em uma semana. Perceberam que na entrevista o cara, ele tem feito um trabalho que muita gente faz, vários técnicos fazem. Me ajuda aí, Igor. O Luxemburgo fez isso naquela última passagem dele pelo Vasco. Fez. Ele dividiu o campeonato, o ano do Vasco em a cada 3 jogos. Tem muita gente que faz isso, trata por ciclos. Ciclos, isso. Ciclos de jogos, 3 ciclos de pontuação. 9 pontos, eu quero somar 7 pontos. Exato. Analisa uma tabela de 3 jogos e pega. Isso. Nos últimos 3 jogos, nós jogamos contra Puerto Cabelo Corinthians, Porto Cabelo E agora? Melgar. E Sport. Sport. Então, desses 3 jogos... Foi isso mesmo? Sim, Foi. Corinthians foi entre Nós Melgar. somamos 6 pontos. Nós somamos 6 pontos, mas um jogo a gente não jogou com o time titular, Foi contra o Corinthians. contra o Corinthians. Será que a gente imagina agora Ceará fora de casa? Jogo com viagem para Fortaleza, mais ou menos aí 3 horinhas e meia de voo. Maracanã, Flamengo e Lanús, São Januário. É um ciclo bem difícil. Mas bem Tem difícil. como poupar? Carilli vai poupar? Então, se a gente pensou justamente por conta, né, de... O Carilli faz esse comentário na coletiva dele, porque ele cita assim, o que eu pensei deu certo, graças a Deus. Sim, Agradece. E é isso, futebol precisa de sorte, né, cara? Precisa que as coisas também... competência também, mas precisa de um pouquinho de sorte, né? O Vasco tá tendo sorte, o Vasco tá tendo sorte, né? Então, também não dá pra deixar de ter, a gente sofre já há anos já, e, pô, Deus tem que olhar pra gente também e falar, vamos lá. O vento tem que... tem que soprar a favor, né? Então, a gente, antes desses 3 jogos, né, que o Carilli pensou, a gente vinha do jogo da altitude, né, e aí o Carilli, ficou claro que o Carilli escolheu ali contra o Corinthians, a gente pode perder. Era um resultado Ele ali. assumiu o risco, né? Assumiu o risco. O problema principal do Corinthians foi a forma como a gente perdeu, porque, falando de elenco, a gente chegou a comentar rapidamente. Hoje o Vasco ele tem um elenco
homogêneo, de certa forma, Sim. né? Ele tem um elenco homogêneo. Não é um grande elenco, não é um elenco com a qualidade, né, admirável, mas é um elenco homogêneo. As peças são bem similares. Um ou outro que você tem uma diferença muito grande. Concordo muito. Então, ele escolheu lá o Corinthians, obviamente não esperava aquele resultado. Acho que ali ele falhou muito na questão de postura, né? Postura à beira do campo. Porque Contra quem? Desculpa. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. E aí depois o Vasco vem para os 2 jogos, Porto Cabelo e agora o Sport, que o Vasco conseguiu o resultado, né? A gente já fez fizemos as análises, mas o Vasco conseguiu. Então, e agora? O que pensar? Eu fico na dúvida. Carille por um dia. Vocês têm Carille por um dia, por uma semana. E aí? Aí, se for pensar, usar a cabeça parecida com o que ele usou antes, o Vasco vai jogar fora. Veio de 2 jogos, né? Em que, teoricamente, ele usou... Talvez ele faça a mesma coisa que fez contra o Corinthians, é isso? É. Só que aí a minha questão é o seguinte. Se ele usar contra o Ceará, é diferente do Ceará de o Corinthians, né? O peso, né? Sem dúvida. O Vasco ir enfrentar um Ceará, a gente vai ter que... Obviamente que você vai respeitar o Ceará Tá lá em cima, mesmo número de pontos que a gente... Então você tá dizendo que é mais coerente ele fazer isso contra o Ceará do que contra o Corinthians? É mais coerente ou não? Não, eu tô dizendo o seguinte... O Ceará tem 4 e o Vasco tem 6. Não, eu acho que o Vasco, contra o Ceará, ele tem condições de conseguir pontos. Com mistão? De ganhar. Não, então, com mistão não. Acho que se ele usar o que ele tem de a melhor. Máxima força, tá. Só que automaticamente isso traz, de acordo com as análises que são feitas lá, da parte de fisiologia, né, e tudo de recuperação de jogador, será que se ele usar a força máxima contra o Ceará, ele vai ter esse time completo contra o Flamengo e principalmente contra o Lanús? Porque o Lanús é um jogo importantíssimo. Na Copa Sul-Americana, a gente precisa ser o primeiro colocado do grupo e a gente vai brigar ali com o Lanús. Parece que vai ser com o Lanús. Parece que vai ser com o Lanús, né? Para poder avançar de fase sem ter que pegar o time que vem da Libertadores e a gente ter um certo alívio aí nesse sentido. Só para dar base pro Léo, então... O Ceará já é amanhã, né? Amanhã. Inclusive, pessoal, fiquem atentos aí. Tem que ir pra câmera. Faremos uma análise pós-jogo, né? Amanhã, diretamente do Instagram, a gente vai estar ao vivo, né? Então, quem quiser participar conosco, por favor, nos acompanhe. Após pós-jogo do Vasco, a gente vai estar lá batendo papo, trocando ideia. É bom que a gente vai ter uma interação bacana com os nossos seguidores. É isso aí, muito bom. /seguimores. Léo, pra te dar base pra gente finalizar... Finalizar não, mas pra gente debater sobre esse assunto da semana do Vasco. Lembra que a gente estava vendo o jogo do sábado do Campeonato Inglês? Sim. Aí a gente tava vendo o jogo... foi Arsenal e... Bournemouth, não. Caramba. Enfim, jogo do Arsenal sábado pelo Campeonato Inglês. O Arsenal está diante da sua semana mais importante, talvez. Arsenal e Brentford. Brentford, sabia que era com B. Uma semana uma das semanas mais importantes da sua vida, que ele abriu 3-0 nas quartas de final. Contra o Real. Contra o Real Madrid. E vai ter o jogo de volta amanhã também. Gente, o quadro Além da Colina. Amanhã a gente tinha isso como projeto, tá iniciando agora. Também. Tá todo mundo olhando pra câmera, muito bom. Estão bem. Então a gente viu o Arsenal jogando. Então o Arsenal vai para as quartas de final de Champions League. Tá praticamente descartado o Campeonato Inglês. Já não tem mais chance, o Liverpool tá abrindo uma frente muito grande. E do time titular, eu comentei contigo na hora que a gente estava vendo o jogo. Tinham pelo menos, eu não vou botar nem 9. Tô olhando aqui. A gente chegou no número de 9 possíveis titulares que estavam jogando, estavam em campo. Mas vamos botar de 7 a 9 possíveis titulares que estavam em campo. Por que no futebol brasileiro um técnico leva jogador para uma viagem, mas na hora de escala 10, 11 reservas? Só para fazer uma... Abrindo o que eu quis dizer é o seguinte, talvez minha pergunta não tenha ficado tão clara. No futebol europeu, dificilmente você tira o 10, tira 11. Você tá o tempo inteiro poupando, tá o tempo inteiro mesclando. Bruno, mas as viagens são mais curtas. Bruno, os estádios são... Para te ajudar, vai jogar contra o Real dia 16, que é depois de amanhã. Então, perdão, é quarta. Não, 16? Dia 16, hoje é 14. Quarta-feira. Hoje é segunda, tá certo, é quarta-feira. Então jogou sábado e vai jogar quarta. Sim. Poupou. O Saka começou no banco, não foi? Sim. Poupou alguns jogadores principais e tal. Mas por que no futebol brasileiro se troca 11 de um jogo para outro? É óbvio que é um peso. É óbvio que quem treina no time reserva não sofre carga de treino tão intensa como quem treina no time titular. Quando se faz um treinamento, se faz pensando no time titular. É óbvio que o reserva está num nível de demonstrar... Não digo carga
carga de treino, porque às vezes o reserva treina até mais. O que dá ritmo é jogo. O problema, a questão é essa. O que dá ritmo é jogo. Exato. Também tem isso. Eles precisam jogar. E aí eles estão menos jogados. Menos jogados. E aí, por que se troca 10, ao invés de se fazer 2 aqui, 3 ali? Pensar semana a semana, como parece que o Vasco está fazendo agora. Por que o Tietchan engatou 2 sequências seguidas? Maurício Lemos está fora. Não precisa todo jogo ter os mesmos 11. Pode ter uma sequência de 3 jogos com 11, mas eu espero de coração que o Carille não me troque 10 jogadores de novo, 8 jogadores de novo, igual fez contra o Corinthians. Eu concordo com essa tua dificuldade de entender o porquê que se troca muito. Mas a gente acaba caindo no que o Igor comentou, que eu concordo muito, que o time é muito homogêneo. E aí, a gente fala assim, o que dá ritmo é jogo. E vamos lá, se a gente pensar que o Jair hoje, por exemplo, não tem sido escolha para o 11. Se a gente pensar que o Paulinho de Paula, né? Também não tem sido escolha. Se a gente não dá minutagem para esses nomes, eles não vão ter ritmo para enfrentar um campeonato longo como é o brasileiro e etc. Então, assim, precisa dar minutagem, porque o que dá ritmo é jogo, mas quando você insere os caras que têm pouca minutagem, tira os que têm mais, você também perde ritmo no jogo. Cara, eu acho que o papel seja difícil, mais difícil do treinador talvez seja essa gestão de grupo, de minutagem. Acho muito difícil. Porque, pensa bem, hoje nós temos 5 substituições liberadas. Se você começa com 3 jogadores no banco, 3 do banco, e você pode mudar mais 5, você movimenta 8 jogadores de linha. Sim. Então você praticamente rodou o elenco todo, rodou os 11. Então, assim, não trocar 8 de uma vez só e chegar no final botar o Verratti pra jogar. Também acho muito. Chega no final, bota o Coutinho pra jogar. Aí você vai botar o Coutinho pra tentar virar um jogo, pra dividir com todas as bolas. Cara... mas olha só... tudo bem. Mas vamos lá. O Vasco jogou sábado, né? Aí ele recuperou domingo, segunda e joga amanhã. Ele recuperou 2 dias, vai lá. Sim. Né? Não vou nem mencionar aqui a metade de um dia que é, né? Eu vou mencionar só 2 24 horas completas. O Arsenal, ele joga sábado, ele recupera domingo, segunda e terça. Ele tem 3 dias de recuperação. Talvez, se o calendário do Arsenal tivesse sido semelhante, talvez essas trocas teriam sido maiores. A gente pegou um jogo. Eu peguei só pra citar, porque a gente comentou do dia. Sim. Eu não lembro do trio MSN ficar fora de nenhum jogo. Trio MSN, Barcelona ganhou tudo. Tá, trio MSN. Eu não vi o trio MSN ser poupado. O Jorge Jesus no Flamengo... 2019. Mas olha só, mas aí a gente cai numa questão... Descansa com a bola. E eu descansa, concordo. Faz 2-0 e descansa, é muito melhor. É isso, era onde eu ia chegar. O Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, ele dominava tanto as partidas, ele empurrava tanto o adversário, que a galera conseguia economizar com bola, conseguia economizar, né? Não, mas assim, eu digo assim, porque assim, não é um comparativo, não dá pra você comparar o que foi que aconteceu lá, mas eu tô falando pela questão das escolhas. Ele tirava 2, 3. Sim. Era pontual. E aí, durante o jogo, fazia 60, fazia 65 minutos, Isso. 70, descansa. Então, nisso ele foi bem demais. Eu sou a favor de sempre máxima força, tá? Pegando no gancho do Jorge Jesus, o que ele fez aqui naquele ano de ouro, né? E pegando, por exemplo, agora no gancho do Arsenal de sábado. Os caras demonstram, o JJ demonstrou e o Arteta agora demonstra que tem que estar sempre máxima força. Eu concordo muito com isso. Você tem que jogar com o máximo. Só que eu entendo quando há uma substituição ou outra. Eu entendo. Agora, para responder especificamente a pergunta que o Bruno fez, e a gente não ficar em cima do muro, né? Eu iria com o máximo. Eu não faria o que foi feito contra o Corinthians. Mas eu acho que ele pode poupar contra o Ceará 3 ou 4 peças, tá? Eu faria dessa forma. Mas ele pode poupar pro Ceará pra ele vir. Porque assim, não dá pra poupar contra o Flamengo. Por mais que, se a gente for analisar, né? Onde é mais fácil, teoricamente, do Vasco somar 3 pontos? Contra o Flamengo ou contra o Ceará? Pensando com a razão... Ceará, né? Agora, o jogo contra o Flamengo é um jogo que conta muito, né? A nível emocional. Tudo que envolve os bastidores agora, fora do campo. Então, assim, a gente precisa estar com força máxima contra o Flamengo e contra o Lanús. Então, que sejam feitas escolhas, né? Ver lá quem, de repente, não tá tão bem e aí dá uma segurada contra o Ceará, mas não o time todo, porque é onde a gente tem oportunidade de pontuar. Exato.
Leva aí, temos o Adson voltando, temos o Paulinho que ficou 2 jogos fora, tem bons... Hoje a gente falou disso muito, tá falando muito disso, do elenco homogêneo que o Vasco tem, não é um elenco de grandes craques. Até agora a gente não sabe se é o 8º do melhor do Brasil ou não, se está entre os 8 ou não, mas com certeza a gente tem um bom elenco aí para rodar. E então é isso, então vamos continuar na nossa seara aí, e vamos falar do Ceará. É o próximo jogo, temos prognósticos. Como a gente pode analisar esse jogo contra o Ceará? A gente teve uma prévia em São Januário contra o Sport do que pode ser o time lá no Ceará para trazer 3 pontos. E por que eu digo isso? Porque, de certa maneira, o Vasco, na minha opinião, tá? Vocês já discordaram dela, mas eu vou repetir. Na minha opinião, o Vasco não controla o jogo como deve ser controlado dentro de São Januário. Ele não controla. Ele acaba aplicando um futebol mais reativo do que o que deveria dentro de casa, na minha opinião. Eu não concordo tanto, mas beleza. E se a gente pegar nisso e transportar para o Ceará, acho assim que deve dar muito resultado. Porque se o Vasco esperar, se posicionar e tentar ser reativo da maneira que foi, eu acho que a gente teve uma prévia em São Januário do que pode ser feito no Ceará. Eu acho que a gente usou a palavra, você mandou o recado pro Carille, coragem. Se a gente for corajoso contra o Ceará, a gente tem boas perspectivas. Sim. Né? A questão, uma coisa que desde o ano passado, e aí o primeiro jogo desse ano nos remeteu a isso. O Vasco fora de casa, apesar de contra o Corinthians ter trabalhado bem a bola, mas o Vasco é muito omisso. O Vasco não tem coragem fora de casa. Só um detalhe. Eu tô dizendo que a prévia do Ceará pode ter sido o que aconteceu em São Januário. Mas não é isso que eu gostaria de ver. Pô, eu sou amante do futebol jogado apoiado, com posse de bola. O Guardiola, pra mim, se eu passo por ele na rua, eu dou um abraço e, meu irmão, Diniz você... também? Diniz também. Diniz também tem muito meu respeito. Então, assim, eu acho que o Guardiola não abraça, não. Acho que ele tá mais... O Diniz também, mas ele falou o Diniz também, mas já quis cortar. O Guardiola, ele tava aqui esperando algum comentário. Agora, o Diniz também... Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O Diniz, ele não... É só pra mostrar que eu sou fã do futebol. Eu também. O Guardiola, se você passar aqui, eu te dou um abraço. Eu sou muito fã do futebol apoiado, do futebol jogado com a bola. Porque o futebol é jogado na minha opinião, tem que ser jogado com a bola. Então, assim, quando eu digo que é uma prévia do que aconteceu em São Januário, pode ser uma prévia do que vai acontecer no Ceará, é porque pode dar resultado, mas o que eu gostaria é que o Vasco propôs o jogo em todos os jogos, em todos os cantos do Brasil. Mas foi o que eu comentei no início. O que a gente gostaria é uma coisa, o que o Vasco pode entregar hoje é outra. Justo. Eu queria só... A gente tinha feito esse comentário, acho que é uma pauta que teve polêmica na TV. Todo o segundo gol do Vasco, a gente tá terminando o nosso segundo episódio. Verdade. Vamos pro VAR, então. Vamos voltar pro VAR. O que... Em São Januário, no telão, zero falta. Zero falta. E se eu te falar que eu não vi depois, só vi no telão? Então, o que acontece? O VAR não mostra pro juiz lá um momento, a câmera de frente, em que o Verratti toca no rosto. E, enfim, os programas que eu vi, todo mundo falou que é falta. Todo mundo falou que é falta. E aí, assim, eu queria só tocar num detalhe do seguinte... O zagueiro, ele procura o corpo do Verratti, porque aquilo ali o cara já começa o jogo assim, do Verratti eu não ganho na cabeça, então tem que atrapalhar ele. Isso. Quando a bola vem, se você reparar, ele olha o Verratti aqui e aí vem acompanhando a bola. Aí ele procura o corpo do Verratti pra esbarrar no Verratti. Só que ele se abaixa, o Verratti naquele movimento... Naquela mão que vai no ombro pra travar a subida, só que ele, vai no rosto. Só que ele, o zagueiro... Ele não fala com o juiz, ele fica assim pro juiz. Ele me empurrou. Ele nem fala da mão. E o pessoal fala, porque a mão no rosto foi falta. Pô, não foi não, pô. Não foi falta, então você discorda de quase todo mundo da TV que disse que foi. Discorda, eu vi alguns canais, algumas pessoas falando que não foi falta mesmo. E principalmente, eu vi muita jogador de futebol e torcedor comentando que não foi. Disputa por espaço. Porque o que eu acho? Quem quis chegar naquela bola? Verratti. Só o Verratti. Só ele. O outro esqueceu da bola. O zagueiro tentando procurar aqui com o quadril, dando um quadril pra trás, assim, pra tentar sofrer uma carga. Porque sabia que o Verratti ia vir atropelando. Isso. Porque passou por são duas coisas naquele lance. Primeiro, a gente comentou sobre o cruzamento do Nunes ser mais viajando. Mais balão. Então, como ele estava muito na linha de fundo, ele rolou pra trás, um cruzamento, uma cavadinha pra trás. O Verratti estava de frente. E o zagueiro teria que fazer o movimento para tirar aquela bola dali. Mais difícil. Para escanteio, que é um movimento arriscado, você cabecear por cima do gol. Então, o zagueiro falou assim, eu estou em situação complicada, eu já sei que quem está vindo igual um búfalo aqui atrás de mim é o Verratti,
Eu preciso atrapalhar Eu ele. preciso atrapalhar ele. E o Verratti fala, com licença, deixa eu O Verratti jogar. fala assim, com licença, eu só quero Eu fazer o quero gol, jogar. Está fácil pra mim. É isso. O Verratti dosou ainda a força que ele ia botar na jogada. Ele dosou a força com o cara, só não dosou a cabeçada, que saiu um tiro. Saiu um tiro. Cara, Não, você foi muito tiro. preciso quando você fala assim, o único que quis jogar foi o Verratti. Por Foi isso, pra Verratti. mim, não é falta. E a mão bate como se a gente estivesse fazendo um carinho. É, você foi muito Não muito foi feliz. uma agressão de mano O rosto. zagueiro Então, não assim, quis jogar. Não quis. vou citar outro exemplo pra mim. Quem jogou bola sabe que aquele lance do Gerson ontem, ele faz uma esticada de ombro aqui assim, e a bola sai. Essa é a minha opinião, eu já nem sei de vocês. O braço dele sai um pouquinho do corpo. Tem um detalhe importante que não tá na regra, mas é uma opinião muito particular minha. O lance do Gerson, né, pegando nele, a bola, ela tá vindo sentido contrário ao que o Flamengo ataca. Concordo. Irmão, E vem, se não meu me engano, vem irmão. no bate-rebate, né? Se a bola tivesse no sentido da baliza, se ela fosse criar algum perigo, ainda podia pensar. Mas ela faz sentido contrário. Ali não é pênalti. Mas essa questão é polêmica pra caramba, porque assim, essa questão de regra, na verdade, assim. Não tá na regra, por que eu exemplo, falei. essa questão da mão é uma coisa que beneficia cada hora a marca. defesa, porque assim, se bate na mão do atacante, Não acabou. pode gol. Acabou. É. Se bate na mão do defensor, aí tem interpretação. O que ontem eu achei que o Gerson. Cara, eu fico na dúvida até agora se eu marcaria. Mas sabe o que me deu. Eu me não deu marcaria. sabe- Eu não marcaria. Mas sabe o que acontece? Ele tá com o braço pra trás. E na hora ele abre. Quando a Instinto, bola- amigão, você jogou bola. Instinto. Instinto de que dele ver a bola e querer dominar. Ele foi queria para dominar. ampliar Mas o- aí ele ampli... Mas aí Ele se ofereceu pra bola pra matar ela. Mas só aí, que bateu no braço. mas aí justamente ele ganha o espaço. Se ele já tava aqui, então permanece. É instinto. É Que instinto. horrível você porque jogar com a mão é, pra como trás. é que- como é que porra. tu- a mão pra trás, exato. Como é que você se posiciona pra dominar uma bola com a mão pra trás? É muito difícil, pô. Alguém Ele falou- quando vê a bola Então, vindo como pra é que ele... você marca também com a mão? É difícil. É difícil, por isso que o futebol não é assim. Aí É. estão querendo jogar que as pessoas Eu- deem eu te carrinho. entendo. Durante o momento dessa mudança de regra que toda hora muda, tem pessoas que queriam que as pessoas dessem carrinho com a mão pra trás, pô. Não existe, Porque pô. não existe abraço de Não apoio. tem como, pô. Então, Tem gente que bota eu o braço entendo aqui. não ter marcado, mas eu acho que deu muita. Eu acho que ele poderia ter tido até uma interpretação diferente por esse fato. O que eu Entendeu? queria- Por ter estado com a mão pra trás e depois Estava ter com a mão pra aberto. trás, aí a bola vai na direção dele, ele abre. Isso, mas na minha interpretação ele abre pra ele ter equilíbrio pra jogar. Instintivamente ele fala. bate-rebate, é muito rápido, nossa. instintivamente como é que ele... Eu vou dominar essa bola aqui assim. Não tem como. que eu quero- Pelo amor de Deus, é pênalti. Foi contra o Flamengo? É pênalti. Verdade, verdade. É Dito isso pênalti. tudo, É, pô. ganhou roubado. Pelo amor de Deus, Pronto. pô. Ganhou Vocês estão aqui roubado. querendo defender? Dito isso tudo, ganhou roubado. Eu queria Eu fazer... até. Assim, eu- hoje é o segundo episódio, mas eu posso estar fora do terceiro. O que eu queria dizer? jamais eu estará. acabei escolhendo o exemplo errado, de fato. O que eu queria dizer era que, pô, o futebol tem que ser analisado. O VAR chama do ar-condicionado, pô. O juiz na calor do campo, ele tem que ter, porque quase nunca volta. O VAR chama, o cara segue. Vamos elogiar então Wilton- Como é que é e- o VAR? Wilton. Chama, desculpa, eu não entendi. Por exemplo, esse lance do gol, o Wilton na hora, o zagueiro do Sport foi em cima dele. Ele... Nada, marcar gol. Então, mas a tendência é quando o VAR chama, o que vocês esperavam? Que ele Mudar, anulasse. mudar. Exatamente. Que, Pô, vamos- que é o que vamos- normalmente vamos- acontece. vamos- Parabéns, Hilton Pereira de Sampaio. Parabéns. Que eu até acho que ele apitou bem o jogo. Ele é vários bom, lances ele é ele não FIFA. deu. Ele não é FIFA? Bom é forte. Não, porra. Bom eu não acho Não, bom. ele é não. FIFA, Bruno. Bom ele é é forte. FIFA. Ah, Então não, isso ele não é dá nada. FIFA. Para os parâmetros que nós temos, ele é um bom Ele é dos melhores segundo a CBF. Porque se Isso. for analisar, pra mim é tão ruim quanto os outros. Ou pior. A gente até tenta comentar com mais... Não, eles, nem sei se, coitado, o que o Wilton faz, se ele nas horas vagas ele tem uma padaria, não sei. Nas horas vagas não, se a função principal dele é uma padaria, não sei. A arbitragem não é profissional A no arbitragem não é Brasil profissional, ainda. tem muita coisa envolvida. Não tem o Edinaldo Rodrigues, pelo que a gente for sabendo, cortou muita coisa de verba de arbitragem, de treinamento. Então, a gente não sabe até que ponto esses caras estão preparados para jogos cada vez mais caros e mais valiosos, com mais atleta de alto nível. Então, a gente não sabe até que ponto esses juízes estão preparados. O fato é que eu acho que a grande maioria é de médio para baixo. A avaliação que eu dou para a grande maioria dos Do árbitros é Brasil, de médio para baixo. concordo com você. E ele Só tá no que- grupo dos médios. Só que, exato. Só É. que, pô, ele teve uma... Claramente, ele bancou. Ele, pô, eu vi Parabéns isso. pra ele por isso. Eu vi isso. E era um lance interpretativo. Ah, mas a gente tem que acabar com a interpretação do futebol. Não vai acabar nunca. Nunca. Todos os lances são interpretativos. O VAR tem que chamar com a lisura. Olha só, a gente percebeu que houve esse contato. O que você acha? Você vai manter a sua... Mas você acha que o VAR chamou no jogo do Vasco de maneira equivocada? Não, eu acho que o VAR... Sabe qual foi o Sim. equívoco do VAR? Você acha Não. que foi equivocado ter Sim, chamado? Principalmente pela câmera que ele mostra. que ele- Exato. Aí eu acho o maior Se equívoco. ele, se ele ele mostra tivesse outra chamado, se ele tivesse tido a dúvida pela outra câmera, onde bate no rosto, que continuo achando que não foi falta, Aí faria sentido chamar. faria sentido, pô. Aí até faria sentido. No estádio eu nem vi essa outra câmera, eu só vi a câmera Não que passou, não parece mas nada. a gente tá vendo... Agora a gente vê no estádio a câmera do VAR real. É. Não passou nada. E aí tá aí mais um absurdo.
o VAR o tempo inteiro em câmera lenta. O tempo inteiro o replay em câmera lenta. Isso é uma coisa também que dá agonia. Ninguém dá joga agonia. em câmera lenta. É lógico que em câmera lenta vai sempre ter o toque. Vai ter sempre o pisão na ponta do pé, igual o pênalti que marcaram contra o Sport também, do Rafael Veiga. E depois descobriu uma câmera mais lenta ainda que nem mostra o pisão. Tem um juiz ou outro que às vezes até me pede, me dá em câmera normal, velocidade normal. Verdade. É isso. Porque é isso, a análise tem que ser feita. Ele pode até ver o detalhe do que aconteceu numa câmera lenta, mas para ele analisar e ter a interpretação do lance, tem que botar o lance corrido. Pra gente, também acho. Pra gente finalizar esse assunto, você achou Finalizar esse assunto só? Não, tem que finalizar esse assunto aí, Fernando. E mandar um beijo pra nossa família. Se deixar, a gente vai. Esse assunto para tudo, pode entrar quem quiser que a gente vai continuar falando. A gente vai fazer. A gente trabalha ainda também. A tua análise, que eu falei que o Wilton foi bem, você não. O Wilton foi bem no jogo? No jogo? Sim. Eu acho que tirando, assim, eu não lembro, assim, não tava me agradando 100% não. Eu acho que ele deixou muito Tinha o jogo algumas correr. faltas, eu discordei, Eu né? prefiro. Isso me agrada. Deixar o jogo correr. Não, E aí, se ele deixa o jogo ok. correr, outro exemplo, se ele deixa o jogo correr o tempo inteiro e marca essa falta, Não pode. não pode. Aí não tem coerência. Não tem coerência. É foi isso aí. coerente. Wilton, você é top Foi bem, mesmo. Você foi é FIFA. bem, foi bem. Você é É, FIFA. tá Foi bom, bem. tô sendo massacrado aqui nas opiniões já, em relação a... Acho que estão querendo me ver fora do podcast. Rapaziada, não tem jeito. A gente chegou na reta final. Tá caminhando pro final nosso 2/3º episódio. Até quando isso vai durar? A gente tem isso aqui, uma pauta comentando muito sobre a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve um pré-jogo em São Januário. Já estão sendo soltados nas nossas redes sociais aí alguns pré-jogos. Cara, entrevistas bacanas que a gente fez, né? Pegamos os casais lá para entrevistar, casais bacanas. Pô, teve gente acertando o placar do jogo, quem faz o gol. Pô, Juan acertou. Juan falou lá, pô, vai 3x1. tomar gol todo Ele jogo. só trocou Ele falou que dois do Coutinho e um do Verrete. Do Verrete, E foi do Ryan. Cara, e na nossa análise até o Eu Bruno tava cravando. Eu estava cravando. Ele faz a pergunta, né? A gente puxa o assunto e ele faz a pergunta pra mim. Igão, 2x1. 2x1 Vasco, 2 do Verrete. É Eu isso? tenho que parar, eu também tenho que parar de fazer a pergunta tentando influenciar com a minha opinião. Porque eu pergunto, cara, vou te nortear, o Vasco toma ou não toma gol? Porque no meu interior, o Vasco ia tomar gol. Mas essa sua pergunta é muito boa, porque traz aqui a pauta, a gente tá tomando gol todo jogo. Todo jogo a gente Mas toma tá gol. sofrendo, a gente chegou a essa conclusão. Não estamos sofrendo tanto. Estamos tomando gol todo jogo. Bruno, não tá sofrendo, não. Só você e o Freitas Unimed que acham. O Freitas Unimed é o teu pai, né? Alô, seu Antônio, tamo junto. Tá vendo, Antônio? Tá concordando com o Leonardo. Então é isso aí. Agradecer a todo mundo que participou do nosso pré-jogo, do nosso pós-jogo. Lembrar que, por essa especialidade, né? O jogo é terça-feira. Então ficou muito próximo os jogos. Amanhã uns dos já é. outros. Famoso amanhã. Amanhã não, porque não sabe quando a pessoa tá em casa vendo. O jogo é terça-feira. Verdade. Vasco e Ceará. E a gente tem esse desafio. Vai ser uma novidade pra gente. Então a gente conta muito com a ajuda de vocês. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais. A gente vai abrir uma live no Instagram. Vamos convidar todo mundo que tiver opinião para puder ajudar a gente. Então, oi? Não, e a gente só vai conseguir seguir fazendo essas lives se a gente tiver público. Se tiver a gente parceria, precisa de vocês, isso. Precisamos de vocês. Temos diversos meios de ajudar o nosso canal. A gente vai estar divulgando isso nas nossas redes sociais também. Nosso canal está crescendo, estamos movimentando, contando com a ajuda, agradecimento aqui do Nova Américas Studios, que oferece todo esse suporte aqui pra gente. O apoio da Maran Agência, apoio da Soul Wash Lavanderia, Cafezinho Barra, Automecânica Campos Elíseos. Automecânica Campos Elíseos. Então temos nossos Shop Brothers também, está apoiando muito a gente no nosso canal, Sim. participou ativamente do nosso pré-jogo. Então tem sido muito bom esse apoio, mas a gente quer mais, a gente quer continuar evoluindo e a gente conta com vocês. Cara, e você que gosta, ajuda, que a gente precisa. A gente precisa desse impulsionamento agora no início, né? Com Sim, certeza. mas a gente, assim, a gente até tá surpreso, né? A gente precisa, obviamente, de mais, Com adesão, né? Mas a gente tá feliz pra caramba com o que o pessoal tem feito. Feedback, né? Os amigos, os feedbacks, é muito, muito bacana. A mesma ajuda que a gente tem tido, né? Exatamente. E os feedbacks bem, bem bacanas. Vou agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui, mandando pergunta. Eu acabei não conseguindo ler todas, porque foram muitas, mas eu vou agradecer ao Kellyton aqui, mandou pergunta, o Julinho, o Mário, o tio Mário Sérgio Cabalheiro mandou mensagem, ele botou assim, Super Mario. cabe bem para terminar com essa resposta do tio Mário aqui, ó. Podemos ter a esperança de uma colocação melhor no Brasileiro? Vou refazer a pergunta. Pergunta do Mário Cabalheiro. Podemos ter a esperança de uma colocação melhor no Brasileiro? Vou fazer até um gancho. Eu vou perguntar e vou responder. Vou fazer até um gancho. Próxima rodada, Vasco e Ceará. 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco pode terminar onde?
Vamos liderança, terça-feira. Tem como botar o vídeo aqui? A piscininha aqui? Ai, gente, tá. Se o Vasco terminar a liderança do Campeonato Brasileiro, terminar na liderança, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, assim como foi em 2000 e... Só pra contextualizar, né? Tem um vídeo que viralizou na internet Numa Vasco cobertura. dos nossos amigos, né? Amigos não, são familiares, inclusive. Então. Irving Cabaleiro, meu irmão. Arroba né? Kaique Anderson. Kaique Anderson. Arroba Ronald Negreiros. Cara, Esse vídeo viralizou muito quando o Vasco foi líder na terceira rodada. não, era a quarta, mas o Vasco só tinha 3 jogos. Isso. Então era fica a quarta. promessa. Fica a promessa. Fica a promessa. Se o Vasco vencer o Ceará e assumir a liderança, vamos soltar o vídeo aqui. Eles vão aparecer na live. Eles vão aparecer na live. Vão, com certeza. Ah, legal, é. Pronto. Aí eles vão Isso. poder replicar a atuação do Vasco é líder agora de verdade. É, isso aí. Então, Ao vivo. Fica esse compromisso para quem estiver assistindo a Mas, nossa live. respondendo então, eu acho que temos expectativa de dias melhores, né? Eu acho que com o que o Vasco tá conseguindo principalmente dentro de casa, né? E a gente, obviamente, vai pensar numa evolução, né? Obviamente, o campeonato ele tem altos e baixos, mas nós somos otimistas, vascaínos e... A gente vai ficar acima do top 8. O Pedrinho tá errado. Tá errado. Assim, ele era top 6, 5. Ele falou que o Vasco tá entre os 8. Pedro Paulo, você está enganado. Parabéns, Pedro Paulo. Continuando, então, para finalizar, todo mundo que mandou mensagem aqui, o Bruno, o Igor, o Luquinhas, Freitas Unimed, Suzy Farias, Aquile Neres e vários outros que chegaram. A gente separou aqui as principais. Muito obrigado a todos pela participação. Continuem. Daqui a pouco vai ter caixinha de perguntas aberta já para nossa live. E é sempre bom. Galera, tá sendo muito bom esse início com vocês. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado, Igor. Obrigado, Léo. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Até a o live. próximo. Até o próximo, galera. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado. Valeu.